Boa noite a todos. Em breve iniciaremos a nossa atividade de hoje. Vão, por favor, fazendo os comentários aí sobre o som, se está ótimo. Vamos falar hoje sobre reconciliar-se com os adversários. É o sacrifício mais agradável a Deus? Por favor, então, comentem aí embaixo se está bom o som, se todos estão ouvindo com uma nitidez que vai dar a condição para entender melhor, né, o que vamos falar hoje. Temos ainda 1 minuto, é 19h29. São 19h30, vamos então fazer a nossa prece inicial. Pedimos então a todos que façam aquele recolhimento íntimo, que ocupem o seu campo mental com aqueles pensamentos de amor, de paz. Quando pensamos em Jesus, já imediatamente nos remete à paz, ao amor. Com isso criamos uma corrente mental, uma atmosfera que vai nos ajudar a receber o entendimento, a compreensão do assunto que iremos falar nesta noite. Que essa atmosfera, querido mestre, possa estar impregnada da compreensão, do entendimento, da inteligência, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Que ela nos deixe receptivos aos propósitos da noite. Ajuda-nos, querido amigo Jesus, a atender todos estes nossos planejamentos. Pedimos licença e iniciamos então a nossa atividade de hoje. Vamos falar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Os itens que vamos falar é do reconciliação com os adversários, que está no item 5 e vai até o item 6, e depois do item 7 até o 8 é o sacrifício mais agradável a Deus. E a pergunta que estamos formulando para essa atividade de hoje é: reconciliar-se com os adversários é o sacrifício mais agradável a Deus? Então vou ler um pequeno trechinho aqui como introdução deste nosso assunto de hoje. E depois a gente vai assistir um videozinho de duração de 3 minutos e 29 segundos, né? Dentro desse videozinho vai aparecer os efeitos daqueles pensamentos voltados para a raiva, para o ódio, né? Que é a introdução desse item 5 aqui.
E esses efeitos, o vídeo que a gente vai assistir é de um médico, né? E um cardiologista, ele vai falar do impacto que é a ocupação desse campo mental nosso, né, com esses sentimentos mais inferiores aí. Então no item 5 está lá, né, isso está no Evangelho do Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Bom, desse item 5 dá para entender várias realidades e várias situações, né? Que o juiz, quem é o juiz das nossas consciências? Não somos nós mesmos, né? E, na verdade, quem tem que pagar essa consciência exige que a gente repare todas aquelas realidades que a gente vive, né, e que produz adversários. Então, vou passar agora imediatamente para o vídeo. Nesse vídeo vai aparecer, né, o que é a prática do perdão, o que é a prática da misericórdia produz em nosso íntimo. A gente está com um probleminha para assistir o vídeo, né? Eu vou tentar colocar, me aguardem só um minuto. Deixa aqui. Teste de paciência, né, meu? Não consegui colocar o vídeo, né? A tecnologia às vezes nos atrapalha, mas vamos seguir então na nossa atividade. Vamos. Faz uma síntese do vídeo. Faz uma síntese do vídeo. Fala a síntese do vídeo. Sim. O Sr. Paulo está aqui do meu lado, né? Ele pediu para falar a síntese do vídeo. Vamos então. O que esse médico, o Dr. Álvaro Avezum, nos coloca? Ele nos diz que existem estudos já científicos que uma pessoa passando a vida inteira não perdoando, não sendo misericordioso, não ocupando o campo mental com a raiva, vai produzindo vasoconstrição, as artérias vão então sendo pouco irrigadas, não é? E essas artérias, por essa pouca irrigação, vai gerar uma isquemia. E isso vai então produzir doenças, né, cardíacas das maiores. E então vai impactar no corpo
E o corpo é o nosso instrumento de manifestação, né, na encarnação. Não tendo, quando um instrumento de manifestação fica precário, então a gente começa a ter dificuldade de atender os planejamentos da nossa encarnação. Não conseguindo atender os propósitos da encarnação, né, vai aparecer vários impedimentos de alcançar os objetivos pelos quais a gente está encarnado. Então, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Lá no item 6 vai aparecer a prática do perdão, como em geral na do bem. Não há somente o efeito moral, há também um efeito material, né? A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Então, vamos, por favor, agora se manifestem, né? Coloquem aí os seus comentários. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Neste momento, não é o exercício do amor e da caridade? Se Deus é todo amor, que é infinito no seu amor, na sua bondade, na sua caridade, né? Então, qual é o real? Como a gente pode ser mais agradável a Deus quando a gente está na encarnação? O que podemos fazer para isso? Como nos portamos, né? Temos as leis de Deus. Quando cumprimos as leis de Deus, né, estamos alinhados com o Criador. Quando não cumprimos, então, né, existem as penalidades. O Sr. Paulo Salerno está colocando aqui: o ódio é a vingança, e a vingança são verdadeiros venenos ao espírito e ao corpo. Realmente, como a gente comentou anteriormente, né, quando esse exercício do campo mental voltado para o ódio, é como se estivéssemos nos envenenando, como se nós estivéssemos ingerindo uma substância tóxica que estaria consumindo o nosso corpo físico. E esse ódio, né, essa vingança, né, vai realmente, ao longo de uma caminhada, destruindo os tecidos, né, dos nossos corpos de manifestação, o corpo físico e o perispírito. Quem mais? Importante, né, que esse capítulo é uma bem-aventurança. O título do capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos, ou melhor, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Bem-aventurados entendem os felizes, né? Aline Maricato, antes tem ali a Dona Grácia, nosso esforço por sermos pessoas melhores, né? Então isso realmente já é agradável a Deus. Aline Maricato Herculani está nos dizendo que muitas das vezes precisamos deixar de lado o orgulho e ir ao encontro daqueles que temos desavenças ainda nesta reencarnação. Tudo que pudermos resolver melhor, todos temos inimigos, o importante é não ser inimigo de ninguém. É legal o comentário da Aline, porque quando a gente vai ao encontro do adversário, realmente deixa o orgulho de lado. E deixando o orgulho de lado, a gente então está produzindo progresso, está construindo condições e está alinhados com as leis de Deus, né? Porque somos todos irmãos. A Beth Lima: o que Deus espera de nós é o amor e a caridade genuínos para com o nosso próximo.
realmente, Ele espera como Criador que todos sejamos harmônicos, que vivamos como se fôssemos uma família, e somos uma família, né? E basta que a gente enxergue o próximo sempre como irmão. Sr. Paulo Salerno, a solução seria o perdão? Está aí, né? Uma condição importante para todas aquelas divergências com aqueles que estão conosco, né, e participam desta caminhada evolutiva como família, né, no cotidiano, de um modo geral. Perdoar e pedir perdão e perdoar, né, são duas coisas importantes que nos ajudam nesse exercício a fazer conquista. A Lívia, amor ao próximo e a nós mesmos. Bem lembrado, Lívia. Temos que nos amar também, né? Não basta só amar o próximo. É como podemos agradar a Deus. E agradando a Deus, estamos alinhados, né, com as leis de Deus. O Paulo Luiz, o que significa sonhar todas as noites como uma pessoa da família que já partiu? Tá aí bem um comentário do Paulo Luiz. Quem tiver aí assistido esse comentário, por favor, nos ajudem, né? Normalmente, sonhar com pessoas, né, à noite saímos do corpo e vamos ao encontro daqueles que somos afins. Nesse encontro pode ter familiares, pode ter uma série de outros que a gente nem lembre, né? Que são da família espiritual. Os da família material, né, é normal eles nos visitarem e termos encontro com eles. A Karina, o comentário dela é o seguinte: é fácil nos darmos bem e conviver com os iguais. Difícil e necessário é aceitar e respeitar os que pensam diferente de nós. Essa é uma parte bem difícil, Karina. A gente, com daqueles iguais, a gente vive em harmonia, né? Mas é os que são diferentes e que vão nos ajudar a fazer conquistas, né? Eles tocam profundamente o que devemos produzir de progresso. O Paulo, novamente, odiar e desejar vingança fazem com que adoeçamos? Está aí uma pergunta bem interessante, porque sabemos que o campo mental é o produtor de energia para os corpos de manifestação. Essa produção de energia vai desembocar então no corpo espiritual, que é o perispírito, e no corpo físico, que é o nosso corpo de manifestação no mundo material. Quando esses pensamentos de ódio, eles não estão alinhados com as leis de Deus. E esses corpos de manifestação, né, as células, elas estão alinhadas com as leis de Deus. Tudo que é contrário causa desequilíbrio. Então vamos realmente adoecer quando exercitamos esses sentimentos mais inferiores. O Adriano Banalete, nesse momento, ver esse vírus como algo maligno não agradará a Deus, porque ele é uma ferramenta para que nos tornemos mais humanos, mais amorosos e caridosos. Perdoar e amar a todos, assim agradaremos a Deus. Bem legal também o comentário do Adriano, né? Porque é neste momento que temos que nos unir, que temos que, como família, né, produzir tudo que é preciso para que haja a harmonia, para que haja o amor, exercitando essas leis, exercitando essa condição de amar o próximo. Vamos então criando uma atmosfera melhor. Nessa atmosfera melhor, vamos produzindo aí todas aquelas condições de imunidade e que nos ajudam então a superar essas provas e obstáculos. Maria Rosale Oliveira, desencarnar com a consciência tranquila é um desafio, mas é possível.
Claro que é possível, né? Basta que a gente produza tudo que é bom para nós e para o nosso próximo. Jesus fala, né, quando o fariseu pergunta qual é o maior mandamento da lei, e ele responde: amar a Deus de todo o fundo da alma e do coração. E aí ele já vai dizer: e o segundo é amar o próximo como a si mesmo, né? Quando estamos nessa condição de amar o próximo, né, então a consciência não está pesada. A consciência está livre porque, né, a gente está exercitando as leis de Deus. Tusnildo. No campo mental, às vezes, prevalece o ego. Realmente, Tusnildo, o ego, né, a gente ainda somos espíritos de terceira ordem e pensamos só em nós, né? Neste sentido, podemos nos socorrer do campo das vibrações do coração para modificar nossos paradigmas e nos reconciliar. Esse homem velho, esse modelo antigo, né, de homem, ele passa, né, a causar transtorno, né, porque ele está muito próximo do egoísmo, né, habitando em reinos mais inferiores da natureza. Isso era muito importante, o egoísmo. Mas quando viemos para o reino nominal, a gente então já não precisa, nessa condição que a gente está agora, né, do ego, né? A gente precisa do homem novo. Esse modelo de homem novo é produtor de amor, de caridade, né, que tudo vai conduzindo para que façamos progresso. Deixa eu ler aqui mais um trechinho desse capítulo. Lá no item 6 ainda, ele vai dizer, o Kardec: o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo. E assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Aqui ele está falando quando o espírito pelo qual é o adversário desencarna, né? A gente pensa que se livrou. Não. Esse agora sem o corpo, ele está mais... consegue enxergar melhor aquele seu adversário, e o outro, como ele está encarnado, não consegue ver. Então, nesse momento é que vai produzir as obsessões, uma série de situações que vai ser desagradável naquele conflito de ódio e rancor produzido por coisas às vezes banais, né? Por coisas às vezes muito pequenas. As pessoas brigam e infelizmente é assim. Guerras são feitas por orgulho, pelo egoísmo. Vamos ver se temos mais algum comentário. Senhor Paulo Salerno, temos mais algum comentário aí? O último? Tá aqui, né? O senhor Paulo Salerno faz um comentário importante. É importante desenvolver também o auto-perdão. Essa é o orgulho exacerbado. Quando a gente olha para trás e vê que cometeu algum erro ou cometeu alguma infração alheia, a gente fica se punindo, né? Quando a gente começa a entender que somos ainda espíritos de terceira ordem e que ainda vamos errar, porque a gente só consegue crescer e progredir errando e corrigindo, né? Agora o que é bom eu repito, o que é ruim eu não quero mais fazer. Então, quando a gente faz qualquer coisa que entendemos, e isso vai para a consciência, né? Isso aqui não era legal e eu acabei fazendo, e então eu começo a me punir. Isso não pode acontecer, porque se eu não estou me perdoando, eu também não consigo perdoar o próximo. É importantíssimo eu também desenvolver o auto-perdão, né?
O auto-perdão vai dar a condição para que eu possa perdoar o próximo. Então, quando eu me olho e vejo que eu sou passível de ainda muitos erros, eu também vou olhar o próximo, que ele também está nessa caminhada junto comigo. E aí fica mais fácil da gente se perdoar, fica mais fácil da gente tratar as diferenças, né? Lidar com as diferenças. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, não temos mais nada. Deixa eu fazer uma leitura já no fim do item 6. O Kardec vai dizer, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Né? E a justiça de Deus, né, não fica um só centavinho, né, sem reparação. E ele nos abre o seu vasto campo para que a gente possa pagar todas essas dívidas. Temos mais comentários aqui. A Maria Rosali. É através dos nossos erros que aprendemos. Aprendemos sempre com o certo e o errado, né? O certo a gente quer repetir, o errado a gente não quer repetir, né? E essa ainda é uma etapa que causa bastante transtorno. Não quer repetir, mas repete. O senhor Paulo Salerno está fazendo um comentário aqui, né, do meu lado. A gente não quer repetir, mas acaba repetindo, né? Às vezes sai de forma automática, né, instintiva essas coisas, né? Mais um comentário do Paulo. O amor que dedicamos a nós e ao próximo tem o poder de reparar nossos erros, as infrações à lei divina, né? Que é acho que o Jesus parece que fala ao Pedro, né? Não, é o João. João fala. Hã? João fala. O amor cobre a multidão de pecados, né? Então, assim, toda vez que estamos exercitando o amor, e o amor aí, ele é bastante abrangente, simplesmente encalar diante de uma língua felina já é exercitar o amor. Às vezes, né, no campo mental, fazendo uma prece para aqueles que estão, né, na nossa caminhada em uma condição difícil, de provas, já é também o exercício do amor. A Vera Lúcia está fazendo um comentário, né, dizendo que realmente o caminho é por aí, né? Deixa eu ler mais um trechinho aqui. Aí no item 8, lá para finalizar, ele vai dizer... Bom, a Aline está fazendo mais um comentário aqui. Então, nosso maior inimigo somos nós mesmos? Aline, muito! Essa pergunta nos remete, né, a entender que a causa de todas as nossas dificuldades na caminhada evolutiva é nós mesmos, né? Nós produzimos tudo que, né, vai nos causar transtorno. Somos autossabotadores. O senhor Paulo Salerno está aqui me fazendo um comentário. Nos sabotamos, autossabotadores ele está chamando, né? E a gente nem se dá conta, né, que a gente vai produzir tudo que, né, as dificuldades. Só mais à frente, quando a gente começa a perceber e entender o processo que somos espíritos e não somos um corpo, a gente começa então a tratar de reparar algumas infrações e alguns erros que a gente produz, né, nessa caminhada. E aí a reparação não tem como... tem que produzir a reparação, tem que corrigir. Essa é uma das maiores condições que Deus nos dá, porque a gente vai nessa caminhada em todos os momentos, na família, no trabalho, no cotidiano de um modo geral, né, a gente tem a condição de reparar tudo isso.
Está aqui o comentário do Paulo: somos autossabotadores, né? Estamos chegando aí bem próximo do nosso fim, ainda dá para ler aqui mais um pouquinho. E de reconciliar-vos com o vosso irmão antes de pordes a vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que, antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então, quando a gente vai fazer qualquer oferenda a Deus, agradecer é uma oferenda, né? Pedir perdão para as coisas, para os erros, né? Vai se reconciliar com o adversário. Tem a oferenda material e tem a oferenda espiritual. Então, antes de qualquer Deus me perdoe, né? Então, vai lá com aquele que tem divergência, e a gente tem uma caminhada aí ao longo dos milênios. Existem sempre adversários. Às vezes o adversário da gente não está nem encarnado, ele está desencarnado, né? E está nos olhando, nos observando, né, a nossa postura de homem velho ainda e não de homem novo. Estamos aí bem no final da nossa atividade. Vamos então começar a finalizar. Vamos pedir a todos que neste momento dá para colocar água para magnetizar, né, nessa irradiação que vamos fazer para os suicidas, mentalizar. Tem os suicídios conscientes e os inconscientes, né? Dá para a gente se incorporar nesta irradiação, produzir a atmosfera que é preciso, carregar essa atmosfera de fluidos e energias, né, que vão ser possível os benfeitores espirituais se aproveitarem e levarem para aqueles nossos irmãos necessitados. Então vamos buscando aquele recolhimento íntimo que mais nos ajuda para a construção desta atmosfera, que ela seja de fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes, revigorantes, da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da simplicidade e pureza de coração, da humildade, da inteligência, da memória, da percepção, da visão, da afabilidade, da doçura, da resignação, do perdão, da abnegação, do devotamento, da indulgência, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Cuida, Jesus, para que essa atmosfera chegue àqueles nossos irmãos suicidas. Temos aqueles conscientes e os inconscientes que, levados às vezes por fraquezas, às vezes por interferências de todos os tipos, querido Mestre, ajuda-os a adquirir a força, ajuda-os a levantar para prosseguirem nas suas caminhadas, ajuda-os a darem os primeiros passos, porque muitas das vezes o primeiro passo é muito difícil. Temos aqueles suicidas encarnados, necessitados comprovar a completude das suas encarnações, que eles também possam receber tudo o que necessitam para concluírem o seu processo reencarnatório de forma natural. Ajuda-os, querido Mestre, nesta caminhada, ajuda-os a entenderem as provas, pois através do entendimento conseguimos então superar de forma mais natural.
Temos os familiares desses irmãos suicidas, encarnados e os desencarnados, familiares que ficaram no plano espiritual e que ora assistem aqueles que reencarnaram para comprovar essas encarnações. Temos aqueles encarnados que ficaram daqueles nossos irmãos suicidas que já voltaram para o plano espiritual. Que possam, querido Mestre, todos eles receberem o teu amor e a tua paz. Sabemos que uma centelha do teu amor e a tua paz podem aliviar, podem acalmar a esses nossos irmãos suicidas. Assim, agradecidos pela assistência, finalizamos então essa irradiação. Vamos pedir agora a todos, para a etapa do passe espiritual. Coloquem tudo aquilo que é importante no seu campo mental, de familiares, alguns habitando as UTIs de hospitais, alguns ainda numa etapa de superação dentro dos lares, famílias que estão em desarmonia, que possam, neste momento, querido Mestre, receber dos teus benfeitores a assistência de tudo o que necessitam. Sabemos que neste plano de provas e expiações ainda precisamos a compreensão desta parte material. Então, atende às nossas necessidades, querido Mestre, da forma e do grau evolutivo de cada um. Magnetiza as águas que estão expostas nos seus ambientes domésticos. Leva a todos aqueles familiares que estão em hospitais, casas de saúde e orfanatos, em albergues, nas ruas, tudo que precisam para o equilíbrio dos seus corpos mentais, fluídicos e físicos. Agradecidos por todas as assistências que recebemos nessa noite, finalizamos a nossa tarefa de hoje. Tenham todos um bom final de semana, um bom domingo e uma semana que está por vir na paz e o amor de Jesus, na superação de provas.